Olá! São 10 anos de cinema brasileiro no ar. Comemoramos hoje uma década de cumplicidade total com o nosso cinema. Nestes 10 anos, o programa assistiu ao nascimento de uma nova geração de criadores desta maravilhosa fábrica de sonhos. Nós somos testemunhas do nascimento de algumas belas obras-primas do cinema brasileiro, divididas entre clássicos, experimentos poéticos e filmes que, com simplicidade, arriscam tocar as nossas emoções. A sua revista do cinema brasileiro acreditou no sonho de ver o cinema brasileiro crescer, ganhar fôlego e ocupar a cada ano o seu lugar de direito, as telas deste Brasil continental. Assistimos também a voos maiores, ultrapassamos as fronteiras do país e ganhamos o mundo, com uma sinfonia de imagens singular, própria, que tem a cara e a força da nossa identidade. Hoje, quando a Revista do Cinema Brasileiro comemora 10 anos de estrada, você assiste a uma homenagem à nossa maior inspiração, você. Brasileiros que acabaram de rodar um documentário na Antártida, 5 anos no ar. O evento, acompanhado pela equipe da Revista do Cinema Brasileiro, no ano de 2002 foram lançados comercialmente no Brasil. No programa de hoje, a gente mostra para você os curtas e traz as novidades e os destaques do festival, que começa, no entanto, em tom de homenagem. A nossa equipe esteve em Minas Gerais, no set de filmagens do longa. É a Revista do Cinema Brasileiro começando. Para começar esta comemoração, você relembra um pouco do que aconteceu nestes 10 anos. A sua Revista do Cinema Brasileiro, é claro, acompanhou de perto essa trajetória, se transformando junto com o cinema brasileiro, se renovando e apostando em cada projeto que se anuncia no horizonte do nosso audiovisual. Veja um pouco desta história que dividimos com você nesta última década. Parabéns à Revista do Cinema Brasileiro. Parabéns, Júlia. Parabéns toda a equipe. Fico muito feliz assim no programa ter realmente, vamos dizer, inaugurado quase, né? Todo um momento em que o cinema não estava com todo esse pique que está hoje em dia, né? A Revista do Cinema Brasileiro foi bem desbravador nesse sentido. Nestes 10 anos, a equipe do Revista do Cinema Brasileiro ultrapassou as fronteiras do país para conferir a performance do nosso cinema nos mais importantes festivais de cinema do planeta, prestigiando o sucesso do nosso audiovisual pelo mundo, como em Berlim, Havana, Cannes, Nantes, Marsella, Miami, Santa Maria da Feira, em Portugal, e Paris. Of one of the most important TV programs from Brazil. Revista do Cinema Brasileiro. Filme a filme, o nosso cinema vai escrevendo a sua história. Diretores consagrados continuam se renovando e reinventando o seu olhar por trás das câmeras num roteiro vitorioso. Esta geração ajudou a escrever, através do cinema, a história de um Brasil habitado por personagens inesquecíveis. Qual é de época o filme? Não, eu não sei como é trabalho de época. Você falou de época, a gente fez um negócio forte. Eu não pode ficar levantando a minha saia. Eu vejo o cinema como um organismo intelectual. E que o organismo intelectual demasiadamente sensível. Ele não foi sequestrado para falar nada. Foi sequestrado para salvar 15 companheiros que estão presos. Companheiro Paulo tem razão. Vamos tratar logo disso aqui. Eu faço filme de personagens, por isso é que eu até brinco, eu dependo muito na delicadeza dos meus atores. Mas o Ibope não é tudo na vida, né, meu querido? Ela estava lá há tanto tempo. Eu sei, Franco, que você está muito mais tempo que ela. Aliás, parabéns, hein, rapaz? Parabéns. Estou tentando inventar processos que meu impulso vale alguma coisa, meu impulso atinge minha vontade de fazer. Então, se você filma um filme e 4 meses depois você mostra ele, está num tempo legal. Se nós temos países ou um continente que não produz as suas imagens, é a mesma coisa de uma casa que não tem espelho. Os Estados Unidos desmilitarizam o Japão. E
proíbem a condição de divindade do imperador Hirohito. Eu não sei se o cinema que eu faço é para eu entender a vida, entendeu? Então eu filmo para entender a vida, ou se eu vivo para entender o filme, entendeu? Eu acho que isso está muito mesclado na minha vida, o cinema com a vida. Então a polícia nos prendeu aqui inutilmente, né? E ficou aquele ridículo aqui dentro, quer dizer, um grupo enorme de gente aqui dentro, estudantes aqui. O que é da terra e fala da terra, né? Por isso, acho que é por isso que eu falo tanto da terra, né? Embora eu fale também de outras coisas, do homem na cidade. Eu diria que eu fiz os filmes apaixonados, bem apaixonado. Eu nunca fiz nenhum filme meu desinteressado daquilo que eu estava fazendo. Come on, Missy boy. Come on, se tu see the magic of Mandrake. A gente faz filme para ser mais amado, você faz filme para os outros te amarem mais. Então, é lógico que eu gosto quando os meus filmes fazem sucesso. Isso faz tudo parte de uma reflexão cinematográfica que eu venho elaborando há muito tempo, principalmente na medida em que eu tenho, nos últimos 10 anos, pela necessidade de dar cursos, que é uma coisa que eu gosto muito. Sua paga está aí. Não tem mais nada para receber. Isso não está certo. Sou nego, não. Nego não tem nenhum aqui. Leve o seu dinheiro. Houve uma grande seca e nós fomos filmar a assistência que estava sendo dada aos flagelados, né? Foi aí que eu vi o que é uma seca, o que é um flagelado, o que significa isso, que a gente só conhecia pelos livros, né, da literatura, dos romances. Cadê que Luiz Fernando depois de casada? Ah, Selma, então eu devia ter te alertado. É o espaço que eu procuro no cinema brasileiro, é o espaço que eu quero no cinema brasileiro. É um filme que eu possa ver, que eu possa assistir e que possa ir assistir às pessoas que podem pagar. Daqui a pouco o encontro entre o nosso cinema e o público, há 10 anos em cartaz na sua Revista do Cinema Brasileiro. Revista do Cinema Brasileiro, parabéns para você e que a gente continue fazendo cinema por mais 500 anos, no mínimo. Eu quero dar parabéns à Revista do Cinema Brasileiro, a esse programa maravilhoso. E eu que sou apaixonada pelo nosso cinema, quero que tenha muito mais aniversários da Revista do Cinema Brasileiro e muito mais filme para a gente ver. A Revista do Cinema Brasileiro, meus parabéns. Há 10 anos, iniciou-se também no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, a série Encontro com o Cinema Brasileiro, criada para aproximar o nosso cinema do seu público. Hoje, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília são testemunhas da possibilidade deste fértil diálogo entre o cinema brasileiro e o seu maior interlocutor. Você assiste agora a belos momentos do encontro com o cinema brasileiro. Eu estava muito infeliz como atriz. Meu problema começou daí. Aí o meu analista virou para mim e falou assim, você não acha que talvez você está reclamando tanto, se você acha que está tudo tão errado, por que você não vai fazer? Aí você vai ver um outro lado que você, né, é fácil reclamar, difícil é fazer, né? E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Não interessa se você está registrando uma outra cultura, uma outra sociedade. O documentário é sempre o documentário do encontro entre um diretor, uma equipe e o outro, que é outra cultura, se for filmar os Yanomamis, que é outro grupo social. Olha a cabecinha aqui. Quer pegar aqui, pega. Eu não. Pega. Pode
pegar um que souber, pode pegar aqui. Pega aqui que tu vai ver a cabeça. Eu? Pode pegar? Pode pegar, eu tô mandando. Aqui A paciente é minha, pode pegar. O documentário não é um gênero cinematográfico. O documentário é a própria essência da linguagem cinematográfica. Pô, lindinha, vou te dizer uma coisa. Eu nunca pensei que tu era capaz disso. Eu sou um cara de classe média, graças a Deus, vivo bem, tenho meu carro, mas toda vez que eu me deparo com a miséria no estrado tão brutal que ela está, né? Isso é uma coisa que, quer dizer, é fácil para uma pessoa intelectual, vou escrever um livro, não sei o que lá. Você exorciza isso em alguma produção, né? Tô de saco cheio. Vocês estão dando muita bandeira. Eu acho que todos nós gostamos muito do nosso país. No fundo, somos todos muito orgulhosos, ou queremos ser muito orgulhosos do nosso Brasil. Mas às vezes é muito duro, muito difícil, porque as coisas às vezes há tanta injustiça ainda, né? Essa questão que para mim é a principal entre ricos e pobres, né? Está de uma certa forma desestabilizando a nossa sociedade. Louco da loucura mais suprema. A terra é sempre a tua negra algema. Prende-te nela a extrema desventura. Não, o cineasta, depois que o filme está pronto, ele vira um espectador comum. Ele vai começando a se esquecer do que estava por trás das coisas. Sabe o tema do apego, que é, né, o tema central, quer dizer, um filho tentando sair, né, do apego da mãe, eu achei que era uma coisa importante, um assunto importante de se falar, porque apesar de ser um dos mais importantes mesmo da vida, não se fala muito. Qual é mesmo o endereço que o amigo está procurando? É uma Rua 6. Só isso? Rua 6? Eu comecei cinema em 63, já faz 40 anos, tá certo? E eu tenho uma formação, uma formação que, de repente, pode estar um pouco fora de moda. Agora, eu estou me lixando para a moda. Eu não... Graças a Deus que você voltou, John. Quando você consegue fazer um filme com alma, um filme que retrata um pouco das pessoas, né? Aí esse filme ele estabelece uma relação com o público. As memórias é o que sobra, porque a gente não pensa, vou desenterrar memória, o que sobra. E o que sobra muitas vezes da memória da gente estão tingidos sem que a gente queira, pelo jeito que a gente gostaria que as memórias sejam. Aqui não tem pederastia, aqui não se fuma maconha e aqui não se rouba. Já que as determinações não foram seguidas pro bem, tem que ser pro mal. Acho que o cinema é tão maravilhoso, que ele é tão multifacetado, que ele te permite, para quem teve uma experiência de vida tão diferenciada, te permite jogar tudo que você teve na tela, né? Tem alguém aí? Até que custa 2 passagens pra Austrália. A saída vale a refeição. Isso aqui que eu devia ter dito, na verdade, né? Pode dar uma fichinha, por favor. O dia amanheceu em paz. O dia amanheceu em paz. O dia amanheceu em paz. Eu mesmo, quando faço qualquer gênero, comédia ou qualquer coisa, eu faço o melhor possível, faço de verdade, faço para valer, assim. Reconheço, vejo defeitos todo o tempo e tal, mas a intenção é sempre a melhor. A coisa que mais me irrita é o cinema de oportunidades. Quando eu conheci o Sandro, ele era desse tamanho aqui, ó. Foi na rua de Copacabana, assim mesmo. A gente tudo dormindo. O critério de quem está montando o filme é um critério... Existem critérios puramente cinematográficos. A gente quer fazer com que aquela história seja interessante. A gente escolhe os planos por critérios visuais. Ciúme agora? Não! Não. Não é ciúme em absoluto. Mas eu gostaria de ver a sua cara
se eu te fizesse isso? As questões amorosas dos homens e das mulheres, que são questões onde o ser humano se detém e erra muito e acerta pouco, ou acha que acerta pouco e sofre muito, são questões humanas, não são questões femininas. E eu tive realmente a primazia, né, o privilégio de contemplar aquilo que eu gostava. No próximo bloco, quem surgiu no horizonte do cinema brasileiro nos últimos 10 anos. Então, parabéns, 10 anos. E continue aí com a gente, que a gente precisa de vocês, tá bom? Valeu, um beijão, muitos anos de vida. Há 10 anos eu aprendo e informo sobre o cinema brasileiro através da Revista do Cinema Brasileiro. Eu acho que a Revista do Cinema Brasileiro é indispensável. Então fica aí o meu beijo, o meu muito obrigada e o meu parabéns. O cinema brasileiro se renovou na última década. Surgiu uma nova geração vinda de várias vertentes do audiovisual, como o vídeo e a publicidade e o curta-metragem. Esta nova safra de cineastas deu ao nosso cinema uma face plural, com linguagens e temáticas diversas, narradas com os sotaques de todo o país. A produção que se concentrava no eixo Rio-São Paulo ganhou novas fronteiras. A disseminação dos festivais por todo o país é consequência da força desta nova geração que tem conquistado o público e a crítica do mundo inteiro. A Revista do Cinema Brasileiro conferiu passo a passo dessa transformação de jovens diretores em cineastas consagrados. Olha a carta! Quem quer mandar carta pra casa? Mensagem pulsado! Foram nos últimos 10 anos que nos comovemos com a partida do trem de Central do Brasil ou nos calamos perplexos diante da ginga violenta de Zé Pequeno em Cidade de Deus. Foi quando surgiu também a explosão do Mangue Beat de Chico Science e Nação Zumbi sob os fotogramas de Baile Perfumado de Lírio Ferreira e Paulo Caldas. Foi de lá também que veio Cláudio Assis com seu transgressor Amarelo Manga. E foi sob o sol do Nordeste que Andrusha Waddington se afirmou como cineasta de talento com Eu, Tu, Eles. Nestes 10 anos, os documentários ganharam força e novos seguidores. Mas isso é um pedaço pequeno de uma longa história, um pouco da revolução estética que sacudiu o cinema brasileiro na última década. Foi uma belíssima surpresa ser convidado para Cannes. Infelizmente a gente ficou fora da competição, mas o curador, o Thierry Frémaux, ele fazia questão do filme estar na seleção oficial porque ele gostou muito do filme. Vim cobrar o sangue do meu irmão. Eu não tinha intenção de fazer um Central do Brasil 2, nem navegar em águas que já me eram próximas. Eu queria entrar num universo diferente daquele que eu tinha trilhado e que era aquele do documentário transferido para a ficção. A gente tinha que arriscar muito porque eram temas que já tinham feito mais de quase 40 filmes e a gente queria fazer um filme diferente sobre o cangaço. E a gente optou, daí que se tem assim, você tem um sertão verde, com água, uma abundância, você vê um lampião aburguesado, a trilha sonora do que o pessoal do Mangue Beat, junto com o Paulo Rafael fez, uma coisa pop. Você sabe o que é de bucho pra cima? Sabe ou não? Superstição. Superstição, você nem sabe o que eu estou falando, rapaz? Já ouvi falar. Você tá de bobeira. Não é quando você mata um cara, tem que virar ele de cabeça pra cima? É, se você não virar ele pra cima, sabe o que acontece? Você morre em 6 meses de superstição. O nome do seu superstição. O fator, né, que me levou a me interessar por essa história, antes de ser uma temática, antes da temática da Pistolagem de Aluguel, foi mais pelo tipo de narrativa que a gente conseguiu armar no roteiro, né? Educação, mané, vai só criar vergonha. Quem já viu ser
Pernambuco nunca produziu tanto filme como agora, com exceção do cinema mudo, ou do Super 8, que foi também bastante produzido, mas assim, no ano tem a produção que nós temos hoje, ela dos últimos tempos é a maior. Eu chamo a minha parceria com o Valtinho de paixão cinematográfica. A gente já fez quase 5 ou 6 filmes juntos, desde os meus curtas, né, os meus 2 longas, e a gente já meio que olha e tem um código em comum, entendeu? Esse vestido é novo. Então acho que você devia tirar esse vestido. Para. Não tira o vestido. Não, para, me fala. Não, você falou uma coisa super importante ali. O que era que você falou de pensar? Ah, para de pensar! Que é um roteiro que eu escrevi junto com o Flávio de Souza e que durante 2 anos a gente captou e fez toda a pré-produção. E em fevereiro agora de 98 eu filmei e o filme agora está pronto. Em 1 segundo, o seu desejo será satisfeito. Eu estudei economia, né? Sou formado em economia. Dentro da escola de economia a gente tinha um cineclube que a gente passava, né, muitos filmes. Naquela época que a gente não comprava os filmes em banca de revista, né? Quer dizer, quando começou a surgir essa questão de locador, então a questão do cineclube ainda era muito forte, né? Se você quiser, eu peço para eles pararem de trabalhar. A gente fica mais à vontade, bate um papinho, escova os dentinhos. Nojentos! É muito mais fácil você falar de uma coisa que você domina, que você conhece e que você pode falar com absoluta certeza, honestidade e sinceridade daquilo. Eu tô fazendo feijoada. Feijoada? Aquilo que tem costela? Tem. Que tem orelha? Tem. Que tem rabo? Ai, se tem. Que não é muito pesado? Pra mim, comida só é pesada quando não dá pra sustentar o prato. A gente faz tudo aqui, né? Aí edita, faz cartaz, tá vendo? Os cartazes também são feitos aqui, né? Ele aqui tá só, na verdade, pra impressão. Dublagem também, nós fizemos uma cabinezinha, um estúdiozinho pra fazer a dublagem do filme, né? Tudo isso foi feito para o casamento de Luiz, né? E agora tá bom, agora vai pro Celeste Estrela. Felizmente, né? Felizmente eu tenho um outro filme pra fazer depois, porque senão ia ser o problema, né? Dá pra ter uma família assim? Não dá! Um fracassado, sem futuro! Por mais que sejamos dominados culturalmente pelo cinema americano, enfim, a gente tem a nossa própria cultura, né? A gente não precisa macaquear o outro só porque quiseram incutir na nossa cabeça que isso é bacana. Tem uma coisa muito consequência de primeiro filme, talvez, não sei se eu vou continuar louco, é porque eu fiz o filme em Copacabana e ele não tem medo de estar em Copacabana, o filme, né? Então a gente filmou na Nossa Senhora de Copacabana, filmamos na praia, assim, fechamos ruas e ruas. 1 milhão de discos. Não tem jeito. Isso é invenção do meu pai, não vai dar certo nunca. É o amor, Zezé de Camargo e Luciano. Ele é um filme que ele tem uma sinceridade, ele fala de uma forma, acho que forte a alma do brasileiro. Eu me despeço feliz por fazer parte deste sonho coletivo de ver o nosso cinema nas telas, conquistando o público e fortalecendo a nossa identidade cultural. Em nome de toda a equipe da Revista do Cinema Brasileiro, agradeço a sua companhia durante esta longa temporada em cartaz. Sem você, este programa não perseguiria este sonho com tanta paixão. Esperamos que possamos compartilhar essa grande parceria entre a sua telinha e as telas de cinema de todo o Brasil por muito mais tempo, fazendo da sua TV uma janela aberta sobre um país continental que tem muita história para contar. Um beijo de toda a equipe da sua Revista do Cinema Brasileiro.